Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo dessa contenda hoje, sábado, 9h30 da noite, véspera de um jogo muito importante contra o Fluminense, véspera de um jogo muito importante que o Palmeiras vai fazer contra o Santos também, importante que nós lembremos disso, vamos ter que secar o Palmeiras. Estamos a pontos consideráveis do porco e precisamos alcançá-lo. Para isso temos que cumprir o nosso papel, espero que assim o seja, às 4 horas, amanhã, domingo, contra o Fluminense, e que São Judas Tadeu cumpra o seu papel também de secar o time do Palmeiras que tropece, para que o Flamengo continue no páreo. Meus amigos, eu quero aqui participar para vocês de algo que realmente o Dorival não tem governo, de algo que realmente não tem o que fazer, nem o Landim, nem você, torcedor rubro-negro, e nem tampouco você, torcedor anti-rubro-negro, para nos secar, é algo realmente que vai depender daquele momento, isso, do momento do sorteio, algo que eu considero muito importante. E venho falando para vocês, seguidas as vezes, da relevância que envolve o Flamengo decidir esse campeonato da Copa do Brasil aqui no Maracanã. Bom, eu não quero chorar, não, mas eu acho que o critério deveria ser outro, deveria ser desempenho, tal como é na Libertadores. Afinal, é um jogo só, marcado para um campo específico. Na Copa do Brasil, eu acho que deveria ser por desempenho também, por algum indicador. Não é, é por sorteio. Acho injusto isso. Tenho certeza absoluta que o Flamengo fez uma campanha melhor do que a do Corinthians, mas assim tá no ditames da Copa do Brasil, isso tudo foi aceito por todos os clubes, essa é a regra e a regra nós temos que seguir. No entanto, eu acho fundamental, meus amigos, que o Flamengo enfrente o Corinthians aqui. Mas, Fernando, você acha que pode dar errado, como você pôs no título? Eu, sinceramente, acho que sim, porque o fator campo é muito importante num campeonato de pontos corridos e principalmente numa decisão de mata-mata ou então numa decisão de campeonato, como vai ser o caso entre as duas equipes mais populares do Brasil, o Corinthians e o Flamengo. Corinthians em ligeira evolução. O Flamengo, eu diria, também evolução até numa rotação maior do que o Corinthians. Acredito que sim. Corinthians, talvez afligido fisicamente, dependendo de jogadores que são veteranos, até para que o time consiga se equilibrar bem. Por exemplo, o Fábio, o Balbuena, o Renato Augusto, jogadores que têm problemas físicos. E o Flamengo, não tão dependente disso, mas, obviamente, prestando atenção nesses fatores também, que são muito importantes, mas mais técnicos, já jogando melhor há mais tempo e, obviamente, envidando todos os esforços possíveis para que nós vençamos as duas partidas. Você pode chegar para mim e dizer assim também, Fernando, mas o Flamengo joga muito bem lá na Arena do Corinthians. E eu quero dizer a vocês o seguinte, isso é muito importante. O Flamengo já, esse ano mesmo, venceu de maneira categórica o Corinthians lá. Venceu com autoridade, venceu merecendo vencer e justificando a sua vitória. No entanto, cada jogo é um jogo. E a pressão, ela é muito forte, tanto aqui no Maracanã, como lá no Itaquera. São duas torcidas muito vibrantes, são duas torcidas que cantam muito pelo seu clube, são duas torcidas que realmente fazem a diferença e vocês sabem disso. Portanto, imagine o seguinte, o Corinthians que tem uma essência mais contida, mesmo com o Vitor Pereira. Aliás, se você quer saber aí, aquela escola lá do Porto, aquela escola do Mourinho, para mim vai ser sempre aquela escola que joga em cima do erro do adversário, vai ser sempre aquela escola ali que se aproveita de um momento de distração, que se aproveita realmente da falha para poder atacar letalmente. O Vitor Pereira
provou aqui no Maracanã contra o Fluminense que realmente pode montar um time mais fechado, que pode realmente montar uma estratégia para poder segurar o resultado aqui. Não quero comparar o Corinthians de hoje com o Corinthians de 2018. Mas, ora, não foi exatamente isso que aconteceu? Claro que foi. O Corinthians veio aqui para jogar contra o Flamengo. Era a estreia do técnico deles. O Corinthians estava numa situação bem difícil em 2018. O Flamengo incomensuravelmente melhor do que o Cruzeiro, entendeu? Você aí, companheiro rubro-negro, inclusive, melhor do que o Cruzeiro, que acabou vencendo aquela Copa. O Flamengo era o favorito para conquistar aquela vaga na final. E o que aconteceu é que o Corinthians montou aqui uma equipe colossal. Retranqueira. Foi inacreditável o que aconteceu aqui. Parecia que os 11 estavam ali, embaixo dos paus. E ali, companheiro, tem o San Cássio, porque entre nós aqui é um dos melhores goleiros que o Brasil já teve, no meu entendimento. Goleiro esse até que nos ofertou uma ajuda substantiva naquele jogo contra o Internacional que eles fizeram lá no Beira-Rio, quando acabou o nosso pífio jogo contra o São Paulo, e nós assistíamos ali o Cássio defendendo a todo custo a sua meta e corroborando o título que o Flamengo conquistou. Então, meus amigos, o Corinthians é especializado nisso. O Flamengo, por exemplo, se fosse jogar lá o primeiro jogo para decidir aqui, o Flamengo jogaria de maneira diferente. Essa é a essência do nosso grupo. O Flamengo atacaria bastante. O time do Flamengo procuraria o gol. Não vai ser o caso do Corinthians se jogar aqui, porque foi exatamente isso que fez, por exemplo, contra o Fluminense. O Fluminense teve a faca e o queijo na mão para poder se classificar para essa final. Seria realmente uma final espetacular. No entanto, jogou a segunda lá, empatou aqui, quando estava vencendo. No meu entendimento, até meritocraticamente. No meu entendimento, até se aquele jogo terminasse como vitória do Fluminense, seria bem justo, ou mais justo do que o empate. Não terminou, eles bobearam, perderam 2 bolas, o time do Fluminense, exatamente como eu estou falando, perderam 2 bolas, entregaram 2 bolas, e o resultado é que saíram 2 gols, e o Corinthians acabou empatando aquele jogo. O resultado, meu amigo, nós vimos o que aconteceu agora na quarta-feira, uma pressão enorme, impingida pela Gaviões da Fiel, pela camisa 12, pelas torcidas do Corinthians que estavam marcando a sua presença ali no Itaquerão. Muita pressão, o time do Fluminense jogando até bem, mas acabou sucumbindo num outro erro, inacreditável isso, perderam a bola no meio campo, e aí, meu amigo, o Renato Augusto acabou sendo letal, e depois o Fluminense começou a dar espaços ali para o time do Corinthians. No final do jogo acabou tomando o segundo e terceiro gols, algo que realmente não explica também o que aconteceu naquela partida, porque o Fluminense até bola na trave botou com o Arias, enfim, mas explica exatamente a minha preocupação, porque eu acho que é muito fácil, né, quando a gente lembra aí de 2018, falar que era o time do Barbieri, falar que eram outros jogadores, que o De Arrascaeta não estava no time, que o Gabigol não estava no time. Isso tudo é verdade. O elenco do Flamengo é incomensuravelmente mais qualitativo e vencedor do que aquele elenco. Mas a circunstância, ela não pode ser a mesma. O Flamengo teria que fazer um bom resultado aqui no Maracanã para ir para lá com mais tranquilidade e aí sim se aproveitando dos espaços que o Corinthians vai dar, porque vai ter que fazer o resultado. Na verdade, o time, meu amigo, que joga em casa a primeira partida, ele tem sempre mais responsabilidade do que o outro time. É isso. Você pode até dizer que não. Tem, inclusive, ícones do futebol, como aquele cara ali, o Zico, que questiona isso. O Zico disse assim: eu sempre quis vencer fora da minha casa, e nós vencíamos muito fora de casa. Inclusive, eu me recordo daquele jogo contra o Grêmio, 1-0, gol de Nunes, quando ele profetizou o autor do gol e o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro lá na arena do Grêmio, lá no Olímpico, o estádio antigo do Grêmio. Mas é o seguinte, eu estava nesse jogo ali, eu era bem menino, estava lá com meu pai, e eu vou te contar uma coisa, foi uma pressão enorme
Recentemente nós fizemos até uma entrevista com o Raul aqui, e o Raul falou daquele jogo, inclusive naquela polêmica daquela bola, se ela tinha entrado ou não, né? E foi o Raul que tirou aquela bola, ele contou exatamente aquilo que aconteceu. Mesmo com o VAR, o Flamengo teria saído vencedor porque aquela bola não entrou, mas foi uma pressão enorme. E o time adversário se sente mais cômodo, realmente, em jogar a segunda partida dentro de casa. É o seguinte, nós não temos governo. É o seguinte, não tem o que fazer. É terça-feira, 11 horas da manhã. Eu não estou dramatizando. É algo que o Dorival não pode fazer nada, o Landim não pode fazer nada, você aí, companheiro rubro-negro, também não pode fazer nada. É só você torcer, apelar para São Judas Tadeu. Se por acaso, companheiro, nós tivemos que jogar a segunda partida lá, aí nós, eu diria, perderíamos um pouco da nossa vantagem competitiva, porque realmente nós atravessamos um melhor momento físico-técnico. Sim, mas perderíamos um pouco dessa vantagem. Mas, de qualquer forma, lutaríamos, eu não tenho nenhuma dúvida, com muita bravura, para que nós pudéssemos nos consagrar campeões da Copa do Brasil do ano de 2022. Eu espero que você entenda isso, não tem o que fazer. Mas eu considero, para terminar esse vídeo aqui, eu considero muito importante, realmente, meu amigo rubro-negro, que esse sorteio não seja favorável. É o seguinte, hoje não tem live, sábado à noite, amanhã tem 2 lives, uma de pré-jogo, direto lá do Maracanã, você vai gostar, você tem assistido aqui no canal, e tem a live de pós-jogo. Essa live de pós-jogo eu vou fazer, companheiro rubro-negro, por volta de 8h30 da noite. Mas, Gil, o jogo vai acabar às 6 horas, mas depois tem o jogo do porco, depois tem o jogo do porquinho. E aí, companheiro, nós temos que assistir o jogo do porquinho para depois ingressarmos na live já conhecedores do que se passou na rodada. Então, 8h30 da noite eu vou começar a live aqui no canal, ou 8h20, 8h30, assim que acabar o jogo do Palmeiras, para que nós pudéssemos fazer uma análise, possamos fazer uma análise mais completa sobre toda a rodada. Mas guarda esse dia aí na tua mente. Dia de terça-feira, agora, às 11 horas da manhã, sorteio lá na CBF. É fundamental que joguemos a segunda partida em casa. Então eu peço a você aí para se inscrever no canal, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. E eu peço a você também para baixar o link que está aí, logo abaixo na descrição, do OneFootball. Tenho certeza absoluta que você vai gostar. Esse aplicativo se aprimora a cada dia. Esse aplicativo me abaliza de uma forma que eu me sinto realmente muito bem para poder argumentar e contra-argumentar. E me informo bastante também. Então baixa o OneFootball aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro. Deixa a sua opinião aí. Diga aí, Gil, não tem problema nenhum jogar a segunda partida lá. Mas pense, não haja ali com aquela bravura, com aquele rompante, ali, com aquele ímpeto de confiança que todo torcedor tem, não. Pense em tudo aquilo que eu falei para você. Pense se realmente não seria melhor que nós jogássemos a primeira partida lá e decidirmos aqui, no inferno rubro-negro no Maracanã. Grande abraço para você, companheiro rubro-negro. Até amanhã, live de pré-jogo e de pós-jogo, hein? Fique de olho aqui no canal. Se inscreva aí, baixa o OneFootball. Saudações rubro-negras, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro.